A vida não é pesada. Pesado é a responsabilidade de ter que carregar tudo aquilo que você não teve coragem de dizer não. Quero falar como isso atrapalha os nossos planos, como isso me atrapalhou durante boa parte da minha vida e por que isso te atrasa. Eu estou aqui em um complexo de templos no Vietnã. Eu acho que é um lugar perfeito para falar disso, porque o budismo prega muito sobre você ser bom, sobre você fazer coisas boas para as pessoas. E eu gosto dessa filosofia e eu acho que ela tem pontos muito bons. Porém, você ser bom demais o tempo inteiro, ainda mais você ser bom para quem não merece, isso te atrasa. O sim errado, o sim que você dá para favores e para as pessoas que não merecem o seu esforço, ele pode tirar anos da sua vida. Eu não estou falando somente de uma ou duas atitudes isoladas. E claro, de certas situações que você acha que são inofensivas, mas quando isso é escalado, quando acontece várias vezes, você não percebe, mas isso te prejudica muito. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre um tema parecido, né? Sobre você precisar aprender a dizer não. Porém, eu quero ser um pouco mais enfático nesse vídeo. O que eu vejo acontecer com muitas pessoas em volta de mim é o medo de dizer não. Muitas vezes as pessoas aceitam fazer as coisas simplesmente por medo de desagradar e medo da consequência que isso pode trazer. Sabe por que eu falo isso? Porque gente boa demais, não que seja errado você fazer a maldade, mas gente boa demais se ferra sem perceber. O que acontece é que o mundo e as pessoas, infelizmente, vão tirar vantagem de você ser uma pessoa boa sem filtros, de você simplesmente ser sempre aquela pessoa good vibes, que aceita tudo, que fala sim para tudo, que não se protege. Isso te torna fraco também, porque além de você não se proteger, você não protege as pessoas que estão em volta de você. E muitas pessoas podem achar isso, o que eu vou falar agora, misógino, patriarcal, mas eu acho que um dos principais papéis do homem é proteger ele mesmo e a sua família. Esse é um dos meus ideais. Então, sim, eu posso ser bom, sim, você deve ser bom, porém, você deve ser bom em fazer a bondade desde que isso não atrapalhe e não afete você e não afete a sua família. Então o que acontece é que muita gente se ferra porque não sabe se proteger, porque não sabe dizer não, não sabe colocar limite nas coisas, nos pedidos que as pessoas te fazem. E eu falo de coisas, por exemplo, muitas vezes você não quer sair para tomar uma cerveja e acaba aceitando porque você não quer decepcionar o seu amigo. Muitas vezes você não quer ir no cinema assistir aquele filme porque não é um gênero que você gosta. E eu tô falando de coisas cotidianas. E você deve sim se esforçar de vez em quando, por exemplo, sair com a sua namorada, com o seu amigo e assistir um filme que talvez você não goste tanto, para fazer um esforço pela pessoa. Só que isso, na minha opinião, é válido quando a outra pessoa faz esse esforço para você também. Quando você nota que a pessoa se esforça
não só para te agradar, mas a pessoa se esforça por você. Porque o que acontece, e o que eu vejo em muitos casos, é que muitas pessoas se aproveitam. Ela nota que você faz as coisas que ela pede, ela nota que você simplesmente aceita tudo e ela tira vantagem disso. Eu não sei como que é com vocês, se isso acontece, deixa aqui nos comentários. Qual é a sua experiência com agradar os outros, ou de alguma vez que você aceitou fazer alguma coisa para alguém e você se arrependeu. Ser bom nunca foi o problema. O problema é ser bom com quem nunca é bom com você. Isso gera uma coisa que eu chamo de fraqueza emocional. Você se torna uma pessoa fraca emocionalmente. Porque quanto mais você faz isso, quanto mais você aceita simplesmente fazer as coisas por agradar os outros e fazer as coisas simplesmente porque sim, você vai se tornando fraco. Porque se você diz não para uma pessoa para fazer determinada coisa e ainda assim, quando a pessoa, porque muita gente vai usar isso contra você, vai fazer chantagem emocional, né? Tipo, você não se esforça por mim, você não gosta de mim. Quando você começa a ficar com medo dessas reações, cara, o seu emocional já está fragilizado. Porque é aquilo que eu venho falando, você acaba ficando com medo de aceitar, ou melhor, você acaba ficando com medo de não aceitar e a pessoa ficar brava com você e a pessoa não te aceitar. Não sei se vocês estão conseguindo entender mais ou menos o que eu quero falar, mas é isso. Eu faz alguns anos já na minha vida que eu decidi pensar mais em mim. E antes eu lembro que eu não queria pensar em mim, ou que eu evitava pensar em mim, eu sempre pensava nos outros, porque eu pensava, poxa, eu tô sendo egoísta. Eu tô sendo egoísta, tô sendo egocêntrico se eu não penso em mim. Mas isso tá errado. Para você que é religioso, por exemplo, a Bíblia diz que a gente tem que cuidar de nós. Jesus falava que você tem que cuidar de você, que você tem que se amar. Ou seja, amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, muita gente aprende e quer amar o próximo, quer cuidar do próximo, quer dizer sim para o próximo e não diz sim para si mesmo em várias situações da vida. E isso eu acho que é o maior problema que vai te deixar fraco emocionalmente, porque quando você tiver que enfrentar situações difíceis na sua vida, você vai se abalar muito facilmente. E isso pode tirar sua produtividade, isso pode te levar a uma depressão, isso pode te deixar doente mentalmente e fisicamente também. Eu espero que vocês tenham conseguido pegar mais ou menos a ideia do que eu estou tentando falar, mas é basicamente isso, que cada sim errado pode tirar anos da sua vida. E não deixe isso acontecer com você por medo de não aceitar os outros. E não deixe isso acontecer com você por medo de qual vai ser a reação das pessoas, ou medo de não ser aceito, porque quem tem que aceitar é você. Você tem que se aceitar primeiro e pensar em você antes de pensar nos outros. Porque se você não se ama, se você não se cuida, se você não se valoriza, você não vai conseguir fazer isso com as outras pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.